Depois daquele interlúdio na história de The Mandalorian, que foi a temporada de O Livro de Boba Fett, essa abertura de uma nova temporada apresenta agora um resumo do que é o estado atual da vida mandaloriana na galáxia. Mas por mais que essa exposição da nova história não traga os conflitos mais intensos do mundo inteiro, o episódio consegue estabelecer os conflitos que vão ser desenvolvidos nessa temporada com uma riqueza temática que envolve todos os núcleos do episódio. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos ao início da nossa cobertura sobre a terceira temporada de The Mandalorian. Só para deixar explicado para quem ainda não conhece o esquema, vou cobrir toda a temporada, como fiz com as últimas. Só um aviso, é que esse vídeo demorou um pouco por causa da minha cobertura de The Last of Us, que acabou tomando um tempinho a mais essa semana. Inclusive, se você tá assistindo a série lá na HBO, tô fazendo cobertura aqui, né? Vou deixar o link pra playlist aqui embaixo. Mas os próximos episódios daqui pra frente vão ser feitos mais rápido. Tranquilo? Tudo já explicado? Vamos pro vídeo. This is the way. Olha, sendo bem sincero, mesmo depois de 2 temporadas completas de The Mandalorian, toda vez que eu vejo como os esquadrões voadores de Mandalorianos foram levados para o live action, eu redescubro uma empolgação de quem tá realmente vendo uma nova era de Star Wars. Essa figura dos Mandalorianos vem evoluindo desde o início da saga, em vários formatos e histórias diferentes, e ver tudo isso chegar agora numa nova forma em live action, que entrega tudo que eles podem ser, é realmente uma marca de um novo ciclo, de uma fase diferente para a história de Star Wars. Mas além da empolgação de toda a luta com a batalha contra o monstro gigante, esse combate também é muito expressivo no que ele reflete sobre os temas e os arcos dos personagens que a gente vai acompanhar a partir de agora. O ponto de partida para essa temporada é um contexto em que o Din Djarin foi expulso da tribo dos Filhos do Olho, por causa da forma como ele tira seu capacete e quebra os dogmas do grupo. E o episódio começa logo fortalecendo a importância dessas normas da tribo, com a sequência que usa uma câmera bem fechada para detalhar todo o cuidado da criação da armadura, para que na sequência essa cultura seja passada adiante para um novo membro. Mas repara só que quando a luta começa de vez, a gente vê todo o arsenal mandaloriano falhando contra o inimigo. Eles começam atirando com os blasters, todos juntos. Depois eles voam com os jetpacks e usam as bombas no casco do bicho. Até que no final, eles usam os ganchos deles em conjunto na carcaça do monstro. E todas essas tentativas falham uma depois da outra. E é só quando o Din Djarin, um exilado que tinha sido expulso, chega com a sua nave que ele consegue derrotar o bicho de uma vez por todas. Com essa vitória contra o monstro, a gente tem uma prova prática do que é a verdadeira força desses Mandalorianos. Porque a sobrevivência da tribo não estava na doutrina das armaduras, mas sim na união da comunidade, quando o exilado volta para a tribo e resiste ao inimigo. Então, no fim da luta, a moral de todo o combate mostra como o radicalismo dos Filhos do Olho é uma fraqueza, porque eles só foram salvos quando o exilado que tinha sido expulso vai contra os dogmas dessa cultura e volta para o seu antigo grupo. Tanto que a cerimônia mandaloriana que abre o episódio é interrompida precisamente quando o garoto está prestes a fazer o juramento que ele nunca mais ia tirar o capacete, que é justamente a mesma regra que causou a expulsão do Din Djarin, porque talvez esse período de agora possa trazer a oportunidade que esse grupo precisa para abrir mão das suas próprias prisões. Mas, pelo visto, mesmo com essas prisões em que os Mandalorianos se colocaram, o Din Djarin ainda vai ter que evoluir para entender qual é o melhor caminho que ele deve seguir. Porque mesmo com ele demonstrando que a presença dele é um bem maior para o grupo, ele ainda é rejeitado e ainda se mantém refém das falhas dessa cultura. You are no longer Mandalorian. Só um comentário que eu queria fazer antes da gente partir para o próximo bloco, que é o seguinte: eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal sobre a história da criação, da origem dos Mandalorianos, sobre como eles foram feitos na história de Star Wars. E eu digo com total certeza que foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer até hoje, porque como eu já comentei aqui, uma das melhores partes de Star Wars
é como tudo foi sendo feito e como tudo foi criado. Então, enfim, vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição, caso vocês queiram conhecer mais sobre as ideias iniciais dos Mandalorianos. Então, enfim, vamos em frente. Quando a gente chega lá na cena de Navarro, a história continua invocando esse mesmo tema da evolução de uma comunidade. Dessa vez mostrando como Navarro, no caso, conseguiu prosperar depois de tudo que ela conseguiu mudar na sua própria história. E a representação dessa ideia é feita de uma forma que é muito bem caracterizada, porque ela coloca em paralelo a nossa curiosidade pela exploração desse mundo com a de um outro elemento que também vive essa sede de descoberta, que é o Grogu. Repara que quando a sequência começa, a câmera coloca a gente como observadores mais distantes, com uma câmera bem ampla que estabelece o que é Navarro. Mas quando a gente precisa descobrir todos os detalhes da evolução do planeta, a câmera parte para a perspectiva do Grogu, com uma câmera que foca na expressão dele e que fica na altura dos olhos dele, mais baixinha, para que esse olhar infantil da descoberta dele apresente todos os detalhes dessa nova forma de Navarro, que está mais limpa, mais iluminada e muito mais viva. O Din já está acostumado com todo tipo de coisa que existe na galáxia. Então, se a função dessa sequência é explorar todos os detalhes dessa evolução que está acontecendo em Navarro, então que seja através do ponto de vista de uma criança curiosa, que é quem também tem essa busca aguçada para desvendar esse mundo. Depois disso, o Greef Karga oferece uma posição de xerife para o Din Djarin. E essa sequência é bem interessante porque ela explora tanto virtudes quanto falhas do Mando, ao mesmo tempo. O Greef oferece uma posição de poder para o Mando, onde ele poderia ter grandes propriedades e a estabilidade para finalmente parar de lutar por aí pela galáxia. Mas mesmo assim, ele nega essa oferta de riqueza, para que ele possa fazer o que ele acredita que é o certo, para a comunidade da tribo dele, dos Mandalorianos, que é encontrar o raio das minas de Mandalor. Então existe uma expressão de uma virtude do Din Djarin, que é a ausência da cobiça por poder, já que ele prioriza o que ele acredita que é o justo para uma comunidade, ao invés do que pode ser só uma riqueza pessoal e individual para ele. Where you're from, you may be an apostate, but here you'd be landed gentry. Mas ao mesmo tempo, também existe uma certa falha na personalidade do Mando nesse ponto, porque ele só quer ir lá para Mandalor por causa das regras de um culto radical, o que mostra como ele realmente se vê como errado por ter quebrado aquelas regras que ele teve que quebrar. E essa forma como ele ainda se mantém preso à sua antiga doutrina é uma falha, porque a verdade é que o costume do capacete só impede ele de viver o que ele quer, como a gente viu com a troca que ele teve com o Grogu, quando ele se libertou da sua prisão para viver um laço sentimental legítimo. There's a beautiful parcel available right down here by the flats. I appreciate the offer, but I have some matters to look after. Tem outro ponto que é bem interessante dessa sequência do Din com o Greef, que é a forma como ela acontece justamente em Navarro. Porque esse cenário cria um ambiente que reflete todo o mesmo tema, que é a confiança e a disposição para a mudança. No início da série, a gente vê que Navarro era um refúgio da parte mais sombria da galáxia, como caçadores, bandidos e ex-membros do Império. E o próprio Greef também era uma dessas figuras, como um dos cabeças do esquema da bandidagem toda. Mas quando o Greef aceita mudar sua conduta, o que acontece inclusive por causa do Grogu, toda a região de Navarro pode começar a evoluir e a libertar sua própria cultura, o que fez com que agora ela pudesse se tornar um lugar de prosperidade, retomado pela sua própria comunidade, como o próprio Greef explica. I know we've done a lot with it. Citizens have been so instrumental in making this all work. And look at this. Só que em paralelo com isso, o Din está vivendo o oposto dessa situação, porque ao invés dele libertar a sua conduta do passado, como o Greef e Navarro fizeram, ele continua preso àquela mesma doutrina que impede a forma dele de viver de forma completa ao lado do Grogu. E como o Greef prosperou quando ele permitiu mudar quem ele era para o que ele queria ser, pode ser que o Din também só evolua quando ele também mudar. You and the little one?
You can settle down, you can hang up your blaster, live off the fat of the land. Só um comentário rápido antes da gente seguir adiante. Eu quero detalhar um pouco daquela sequência em que o Grogu vê aquela grande sombra que aparece naquela sequência do hiperespaço, porque ela faz umas indicações bem interessantes sobre o universo de Star Wars. Então, essa silhueta é a de um Purrgil, que basicamente são criaturas que têm a habilidade de viajar pelo hiperespaço, como a gente está vendo acontecer aqui na série. E esse elemento pode estar sendo apresentado aqui, em parte, por causa de uma conexão com outra história de Star Wars, no caso, a próxima da Ahsoka Tano. Como já foi mostrado lá em Star Wars Rebels, que se passa um pouco antes dos eventos do episódio 4, o Ezra, que era um Jedi, e o Almirante Thrawn foram levados para algum lugar desconhecido da galáxia de carona com um grupo de Purrgils. E depois disso, a Ahsoka e a Sabine partiram numa missão para encontrar o paradeiro do Ezra. E como a gente tem uma nova série da Ahsoka Tano vindo por aí, que vai acompanhar essa jornada dela junto com a Sabine, pode ser, e provavelmente vai ser, que essas propriedades dos Purrgils, com as viagens deles pelo hiperespaço, voltem a ser bem importantes para o universo de Star Wars. Até porque, como a gente viu nas outras temporadas de The Mandalorian, a Ahsoka está buscando informações, comprovadamente, sobre o Thrawn e aonde ele foi parar. Where is Grand Admiral Thrawn? Agora vamos pro final do episódio, que é quando Din Djarin encontra uma das figuras mais importantes dessa próxima fase da história, que é a Bo-Katan. E nesse pequeno embate que acontece entre eles dois, a história continua a desenvolver os mesmos temas que foram trabalhados ao longo do episódio. A Bo-Katan explica como ela abandonou os seus planos de retomar Mandalore, porque ela não conseguiu recuperar o Sabre Negro e acabou sendo deixada de lado pelos seus seguidores. Então o que acontece é que ela foi isolada por ter falhado com uma tradição mandaloriana. What of your plans to retake Mandalore? When I returned without the Darksaber, my forces melted away. E esse contexto é bem significativo para esse início da temporada, com esse primeiro encontro entre eles dois, porque ele coloca a Bo-Katan numa posição muito parecida com o Din, já que ele também foi excluído da sua própria tribo por ter quebrado uma regra. E tanto a regra do capacete quanto a do Sabre Negro são só símbolos, que na verdade nem deveriam ter o poder de excluir e enfraquecer seus povos como eles estão fazendo agora. Porque como a própria Bo-Katan explica, os seguidores dela voltaram a agir como mercenários, o que é um regresso e um afastamento da identidade deles como mandalorianos. Where is the stolen fleet? Making their way through the galaxy as mercenaries. Então o Din e a Bo-Katan vivem um tipo de conflito que é muito próximo nesse momento, que é a perda das suas comunidades por causa de dogmas mandalorianos. Esse paralelo entre os dois acaba amarrando aquele mesmo tema que é introduzido lá no começo do episódio, que é a resistência contra a mudança. E no caso, a gente vê que é isso que o Mando e a Bo-Katan precisam superar daqui pra frente. E como os dois reconhecem esse estado desamparado deles, um no outro, pode ser que o caminho deles se complete no futuro para que os dois encontrem juntos o que pode ser uma verdadeira nova forma de cultura mandaloriana, que seja livre das exclusões que eles estão vivendo. And I will find out if the planet is really poisoned. Então, galera, essas foram minhas impressões sobre esse primeiro episódio da nova temporada de The Mandalorian. Como eu falei no início do vídeo, realmente não é um episódio que eu diria que é muito explosivo, mas ele cumpre perfeitamente bem o seu papel com os tipos de conflitos e os temas que vão seguir em frente nessa história, e eu tô gostando bastante desse foco que está sendo dado para a cultura mandaloriana, para o significado disso, como que alguém enxerga os dogmas da própria sociedade ao redor de si mesmo. Então a gente tem um potencial para uma história que é realmente expressiva, que vai muito além só de tiroteio e luta contra monstros gigantes, o que também é bem legal. Mas enfim, pergunto aí pra vocês o que vocês acharam do episódio. Se não forem inscritos, quiserem se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Link pro meu Instagram tá aqui também, onde eu vou comentando as coisas do canal aí por fora. E espero ver vocês no próximo vídeo, beleza? Então fico por aqui, valeu
e um abraço.